Como ganhar dinheiro com podcast? Como monetizar seu podcast? Se me fizessem essa pergunta há pouquíssimo tempo atrás, minha resposta seria completamente diferente. Mas hoje em dia as coisas mudaram muito, nos últimos anos, nos últimos meses, e eu acho que já dá pra gente ter uma noção mais consistente de como ganhar dinheiro com o podcast. A gente já saiu daquela fase da expectativa, de descoberta, quando as pessoas não sabiam ainda o que era podcast, para uma fase em que o podcast se popularizou, então já dá pra gente ter uma noção muito melhor dessas formas mais efetivas de monetização. Nesse vídeo eu vou te contar 5 formas de ganhar dinheiro com o seu podcast. Vem comigo! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal da Reverbera. Meu nome é Bárbara Falcão, sou jornalista, mestre em comunicação e trabalho com rádio e podcast há mais de 10 anos. Fique à vontade para se inscrever no canal, para dar um like aqui nesse vídeo, para comentar também sugerindo temas que você quer que eu fale e ainda para conhecer o manual do podcast, o nosso e-book que te ensina o passo a passo do zero até um podcast de sucesso. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, gente. Antes de entrar no assunto de fato, na monetização, eu só queria destacar uma coisa. Esse ponto ainda é um dos grandes desafios que a gente tem hoje em relação a podcast. Todo ano a gente tem um evento, que é o maior evento do mundo, que reúne criadores e entusiastas do mundo inteiro, que chama Podcast Movement. E esse ano, em 2023, ele foi realizado em Denver, no Colorado, e algumas percepções de criadores, de pessoas que participam desse evento todo ano, é de que as coisas não evoluíram muito em relação a 2016. Então, há 7 anos, que o evento acontece, alguns pontos, alguns desafios continuam sendo discutidos, debatidos, mas sem muito avanço. E a monetização é o principal deles, porque a gente precisa de algo que seja sustentável, Não vale a pena você simplesmente ficar produzindo conteúdo sem ter um retorno financeiro por isso. Sejamos francos, O que a gente quer é conseguir pagar as contas, conseguir ganhar dinheiro. E esse ainda é um grande desafio quando a gente fala de podcasts. Dito isso, vamos às 7 formas que eu prometi no vídeo de hoje. A primeira forma é a mais óbvia de todas, que é a publicidade. Então você tem patrocinadores que vão patrocinar o seu programa. Qual que é o grande desafio disso? Geralmente os patrocinadores, eles querem resultado. Eles não vão patrocinar um programa que acabou de começar, que ainda não tem uma audiência, a não ser que você já seja uma pessoa pública, um influenciador, uma influenciadora digital. Então você vai chegar lá com seu Media Kit para a marca que tem a ver ali com o seu podcast, vai falar, olha aqui, minha audiência é essa, o gênero é esse, a idade é essa, a localização é essa, tenho tantos e tantos ouvintes. Você se interessa em apoiar o meu projeto? E aí a empresa vai dizer que sim ou que não. Eu não vou entrar aqui no mérito, no detalhe das formas, de publicidade que tem nos podcasts, porque são inúmeras. Então, por exemplo, pode ter um anúncio completamente independente, assim, do seu podcast, do seu conteúdo, um áudio que você solta no início ou no meio do vídeo, ou pode ser um testemunhal, uma coisa que você, enquanto apresentador, vai ler ali durante a apresentação, vai agradecer pessoalmente ao patrocinador. Existem diversas formas, dá até pra gente gravar um vídeo só sobre isso depois. E ainda falando de patrocinador, dá pra pensar também em um branded content, que seria o seguinte, você fazer um conteúdo em parceria com a marca. Então, às vezes, você não tem ainda um podcast, mas fala, nossa, tal marca teria tudo a ver com esse projeto aqui. Você pode procurar a marca e falar, e aí, vamos fazer um podcast em parceria? Daí ela entraria não só como uma apoiadora, mas como uma co-criadora ali, participando de todos os processos. Vale lembrar que a publicidade é hoje o principal modelo de negócio do jornalismo, a principal fonte de arrecadação. E, para mim, essa ausência de diversificação, de renda, de receita, é uma das responsáveis pela crise do jornalismo hoje. Não aposte todas as suas fichas em publicidade, não aposte tudo em empresas, em patrocinadores, porque esse pode não ser o melhor caminho. Claro que pode dar certo, mas se você apostar tudo nisso, pode ser que dê muito errado. Segunda forma, que também é super convencional, é o financiamento coletivo, assinatura, seja o nome que você quiser dar, esse sistema funciona da seguinte forma. O ouvinte do seu podcast, a pessoa que assiste o seu podcast, vai te apoiar de alguma forma, geralmente com um valor mensal, e você vai oferecer a essa pessoa benefícios exclusivos. Então, você pode oferecer o acesso antecipado ao episódio, episódios exclusivos para assinantes, acesso a um grupo de WhatsApp, a possibilidade de essa pessoa sugerir as pautas dos próximos episódios e por aí vai. Essa, para mim, é uma forma ótima de manter o seu podcast, contanto que você tenha pessoas interessadas no seu conteúdo. E um exemplo, de sucesso que eu dou é o Não Inviabilize, da Déia Freitas,
que sobrevive disso, que tem uma grana, que paga a equipe com isso. As pessoas pagam para ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Terceira forma que para mim é uma das melhores, né, hoje em dia, das mais rápidas, das mais eficientes, é o AdSense do YouTube. Então, por isso que eu sempre digo, o seu podcast tem que estar no YouTube, porque quando a gente olha para todas as plataformas, o YouTube é a única que está olhando de fato para os criadores e que tem um algoritmo que te ajuda, que faz seu podcast chegar até as pessoas interessadas. Então, para mim, se você falasse hoje qual a grande aposta em termos de receita, quero criar um projeto, eu diria para você investir em estratégias para YouTube, porque o YouTube, a gente sabe que se você atingir os critérios, ele vai começar a te pagar. Ah, não é muito dinheiro, eu preciso de muita audiência para ter dinheiro, ok. Mas nas outras nem isso você tem, né? Então no YouTube é totalmente possível você conseguir essa receita com AdSense. Quarta forma de ganhar dinheiro é uma forma um pouco indireta, mas também funciona, que é usar o podcast para promover a sua empresa ou para se autopromover, promover a sua imagem e a partir de então aumentar a sua renda. Então você tem lá um podcast da sua empresa, um podcast interessante que acaba atraindo novos clientes para você, seja em relação a serviços ou produtos, mas esse podcast vai te dar um retorno. Por que é subjetivo? Porque não é tão certeiro, não é aquilo, vou colocar no ar e de repente meus clientes vão aumentar. Não, seu podcast tem que ter conteúdo de boa qualidade, ainda que sua audiência não seja tão alta, tão grande. Se for um público fiel e que se identifique muito com seu conteúdo, esse público com certeza será um cliente em potencial para sua empresa. Quinta forma, vender cursos, mentorias, o que for interessante para você, o que você tiver. Então, por exemplo, aqui no canal do YouTube, não é um podcast, mas eu vendo aqui o e-book. Então, tenha um produto para que as pessoas que se interessarem, que gostarem, se identificarem com você, tenham onde te encontrar, porque às vezes a pessoa gosta tanto de você e fala, nossa, eu queria me conectar de uma forma mais profunda com essa pessoa. Então, você vai ter ali um produto para essa pessoa que está interessada e que quer se aprofundar ainda mais. Então, use o podcast como uma alavanca para vender os seus cursos, os seus e-books, as suas mentorias. Sexta forma, funciona para o YouTube e também funciona para podcasts, que é a venda como afiliado. Então, você não tem ali um produto, mas você pega um produto de um terceiro e vende e ganha uma comissão em cima disso. Isso serve tanto para produtos digitais, como a gente falou de cursos, e-books e tudo mais, quanto para produtos físicos mesmo. Então, vou colocar no link, por exemplo, da descrição, esse microfone aqui e esse tripé que eu estou usando para gravar esse vídeo. Se você comprar no link que eu coloquei, eu vou ganhar uma comissão, ainda que pequena, mas eu vou ganhar ali uma pequena comissão. E isso não faz com que o preço aumente para você, você vai pagar o mesmo valor e ainda assim, como afiliada, eu vou ganhar um percentual. Então, essa também é uma forma de ganhar dinheiro com o seu podcast. E para finalizar, eu deixei por último aqui porque é uma forma que não é tão popular, mas que também pode funcionar para você, que é por meio de plataformas. Na verdade, uma plataforma específica, que é a Orelo, é uma plataforma brasileira de streaming de podcast, então ela é concorrente do Spotify, da Apple, do Google, é uma plataforma em que você escuta o podcast nela, né? E ela tem as opções de assinaturas mensais, assim como essas outras que eu citei, você paga ali um valor mensal, você no caso o ouvinte, né, paga ali um valor mensal para ter acesso a todas as funcionalidades da plataforma, e nesse valor mensal eu posso direcionar parte do que eu pago ali por mês para um podcast específico que eu escolher. Então, vamos supor, eu pago ali R$10 por mês e desses R$10, R$2,50 todo mês vão para o criador de podcast que eu escolher. Quero esse podcast aqui é meu preferido, então ele vai ficar com esse percentual da minha assinatura. Por que eu deixei por último? Porque não é tão popular, porque para ter resultado você precisa de escala, ou seja, você precisa de muita gente pagando ali R$2,50 por mês para que de fato faça a diferença no seu bolso. E tem uma outra questão, você precisa direcionar o seu público para essa plataforma específica. Isso para mim acaba às vezes sendo prejudicial, né? Porque quando você limita, né, a uma plataforma específica, você acaba limitando também o seu público. Então, tem que ter um esforço de marketing também para falar, galera, vai lá na Orelo, escuta meu podcast ali na Orelo e se você assinar, me manda um pedaço dessa assinatura, escolhe lá o meu podcast para receber um pouquinho desse dinheiro. Então, acho que é um esforço muito grande e o retorno não tão grande assim. Bom, você percebeu que são muitas as formas, né? Aqui eu elenquei 7, mas se a gente for mais além, a gente vai ainda se deparar com outras formas de ganhar dinheiro. Essas são as principais. E uma coisa que precisa ficar clara, quando a gente fala de podcast, ganhar dinheiro não é algo imediato.
É preciso que você trabalhe, é preciso que você construa uma comunidade, é preciso que você construa um conteúdo de qualidade para então pensar em ganhar dinheiro. Então, outro dia teve um comentário aqui no canal de uma pessoa falando: tô querendo montar um videocast, me dê dicas aí para patrocinadores. Aí eu falei: primeiro você precisa montar seu videocast, primeiro seu projeto precisa estar rodando, você precisa ter um público, ainda que não seja um público tão grande, mas antes de sair do papel é muito difícil você conseguir patrocinador, a não ser nesses casos em que você já é um influenciador digital, já é uma pessoa pública e tem alguma relevância na sua área. Nesses casos, de fato, você pode procurar uma marca antes de ter o projeto fora do papel. E um fato importante também, que eu não posso deixar de dizer, é que quando a gente fala de publicidade em podcast, o podcast ele ganha muita vantagem porque geralmente os ouvintes dão muita credibilidade para o que o produtor fala, o apresentador, né? Então, tem até uma pesquisa que diz que 65% dos ouvintes de podcast tendem a comprar um produto, a consumir um produto que é indicado pelo apresentador do podcast. Ou seja, ainda que tenha 10 pessoas ouvindo aquele podcast, dessas 10, mais de 6 serão propensas a comprar um produto que é anunciado pelo apresentador daquele podcast. Então tem que ter também uma responsabilidade quando você se associa a alguma marca. Mas na hora de mostrar os seus números para a marca que você quer e fazer uma parceria, você não vai tratar os números apenas em termos de volume, mas em termos de qualidade. Então o público que está ouvindo seu podcast é um público fiel e que vai ouvir com atenção e que vai aceitar as suas recomendações. Isso tem que ser usado como argumento na hora de vender o seu peixe. Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse assunto, o que você acha sobre isso. E fique à vontade, claro, para assistir outros vídeos do canal, para se inscrever, para dar o like e para conhecer o manual do podcast. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.